Olá pessoal, tudo bem? O André Baião, geriatra. A gente está voltando a conversar um pouquinho sobre o nosso tema, né, que é vida em equilíbrio. E hoje a gente vai conversar sobre Alzheimer. É um tema extremamente frequente no nosso dia a dia. Eu estou hoje aqui com o Dr. Carlos Hortala, que é médico neurologista, amigo, e a gente já se conhece há bastante tempo. E o convidei para que a gente hoje conversasse sobre esse tema tão importante que é a doença de Alzheimer. Tudo bem, Hortala? Boa noite, Baião. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. É um tema realmente muito relevante, né? Ainda mais na sociedade hoje, que a gente vê o envelhecimento natural da população e a doença acaba se tornando cada vez mais frequente, justamente por causa disso, né? Então, eu acho que é muito bem-vindo, muito bem-vinda a discussão. Maravilha. Bom, a gente sabe que essa doença, como você já começou a comentar, é extremamente prevalente, né? Começa 65 anos, 75, 80, chegando até 40% da população octogenária, por exemplo, né? É frequente essa doença no teu consultório? É isso mesmo? A gente sabe que de 65, 7% de prevalência pula para quase 40 aos 80. Você vê essa doença muito no teu consultório como paciente? Olha, eu posso te dizer que é um dos carros-chefes que eu tenho no consultório, né? Justamente porque a população que eu atendo, a maioria deles são idosos, e a queixa de declínio cognitivo de vários espectros diferentes são muito frequentes, né? Então, o Alzheimer acaba tendo uma prevalência muito grande, justamente por ser, dentre as demências, a mais frequente também, né? Na população de uma maneira geral. Exato. Me diz uma coisa, o público às vezes pode nos perguntar, né? Vem cá, quando eu começo a esquecer as coisas, do tipo, não sei onde botei a chave do carro, não sei onde eu botei a minha carteira, o meu celular, isso já eu tenho que ficar preocupado, isso já é Alzheimer? O que você acha? Como é que você vê isso no teu dia a dia? Vamos lá. Não necessariamente, né? É muito comum isso acontecer. O paciente nos procurar com uma queixa justamente como essa, só que não tem nada naquele momento para gerar qualquer tipo de alerta. Mas assim, se a gente for pensar didaticamente na coisa, né? A gente pode separar algumas fases ou alguns estágios que não necessariamente levarão a um Alzheimer. Mas, por exemplo, esse sujeito que chega no consultório para você e diz, pô, tô esquecendo minha chave, tô esquecendo um nome ou outro, mas aí você vai fazendo a entrevista com ele, você vai fazendo o exame, você faz os testes, você faz os exames complementares e ele performa normal, né? Então, esse sujeito ele vai se enquadrar num declínio cognitivo subjetivo, porque ele percebe, mas você não consegue bater aquilo nos exames, né? Você não consegue comprovar aquilo e não leva a nenhum déficit funcional na vida dele do dia a dia. Esse sujeito, então, ele não tem um processo demencial, propriamente, né? Porque ele funciona normal. E é importante a gente lembrar, não é, Hortala, que muitas vezes o paciente ele tem alguma alteração clínica, por exemplo, um sódio baixo no seu exame de sangue. Geralmente ele tem alguma vitamina reduzida, ele tem um ácido fólico reduzido, ele tem alguma questão clínica alterada que pode estar relacionada àquela alteração de memória, que a gente corrige isso clinicamente e aí a memória dele resolve. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar, gente, é o seguinte: calma. Não necessariamente, se eu esqueci a minha mochila, se eu não sei onde está meu celular, não é? Isso é doença de Alzheimer. Não. A gente tem a gente fala, né, que às vezes você tem as questões, as chamadas causas reversíveis e irreversíveis. Então, quando você tiver uma alteração de memória, você tem que procurar um geriatra, tem que procurar um neurologista, para a gente ver primeiro se não tem questões clínicas alteradas. Não é isso? Pois é. Essa investigação é muito importante, né? Porque ela vai muito além da queixa do paciente, propriamente dita, né? É importante você ter uma anamnese muito cuidadosa, com muito detalhe, entender a cronologia e a evolução dos fatos, isso é fundamental também. Se tiver parentes, amigos, cuidadores junto, eles sempre trazem muita informação para a gente também. E aquilo que você falou, perfeito, né? Você tem causas que são reversíveis de declínios cognitivos, que são obrigatórias que a gente investigue num processo de um paciente que está com perda de memória, de qualquer outra queixa. Exato. Então, primeiro ponto. O esquecimento, não necessariamente você está com Alzheimer. Calma. Isso. A gente vai num profissional e a gente tem questões clínicas. Se tiverem alteradas, a gente corrige e a memória fica perfeita. Se não ficar perfeita, ou se essas alterações clínicas realmente estiverem alteradas, aí sim a gente vai partir para investigar
uma causa de declínio cognitivo, que a gente chama, né, de demência. E no nosso meio, Alzheimer é um dos mais frequentes, né? É o mais prevalente. Por isso que a gente começa falando nisso. E me conta uma coisa, qual é a queixa que te chama atenção, que chama atenção na gente, quando a gente vai num consultório e diz, olha, essa queixa aqui pode ser alguma alteração ligada à doença de Alzheimer. Então, vamos dizer assim, vamos pensar em alguns sinais de alerta que a gente possa pensar. Então, se a gente for pensar na doença de Alzheimer, o que vai chamar a atenção da gente vão ser queixas de memória, né? A perda gradual de memória recente. Isso vai acontecendo de forma lenta, de forma gradual, e normalmente é a queixa que traz o paciente ao consultório da gente, né? Antes de qualquer outra queixa, quando a gente está com ele logo no início, né? Depois vão vir outras queixas, mas o Alzheimer, o carro-chefe dele vai ser o declínio minéstico, né, da memória. Exato. E aí, junto com a memória, a gente vai perguntar assim para as pessoas, né? Ela Começa a ter dificuldade de planejamento, de tarefas familiares, não é, Otávio? Ela começa a ter, por exemplo, dificuldade de, às vezes, desorientação no tempo e no espaço. Perfeito. Começa a ter problema de organização. E aí a gente vai puxando outras coisas, não é isso? É isso aí. E isso é importante, Baião, quando o paciente começa... assim, a gente saber se ele tem ou não tem esses comprometimentos são importantes, porque isso vai diferenciar para a gente se ele está num processo demencial ou não, né? Porque, de novo, voltando a que a gente estava conversando há pouco, a queixa minéstica, né, a queixa de memória propriamente dita, ela não necessariamente é a doença de Alzheimer. Perfeito. Né? Muitas vezes não é. Então, aquilo que a gente está falando, você tem a queixa que é subjetiva, que o paciente te traz sem que você consiga mostrar nada de alterado no exame dele, né? Você tem uma etapa posterior a essa, que é o déficit cognitivo leve, o transtorno cognitivo leve, que é onde, de fato, o paciente já tem algum comprometimento de memória ou de algum outro tipo de função cognitiva, sem que isso leve a um prejuízo do dia a dia dele. Então, as tarefas, vamos colocar assim, de atividade de vida diária, né, não são comprometidas. Então, ele é independente. Quando ele deixa de ter essa independência, aí sim ele começa um processo demencial. Perfeito. E uma coisa importante, né, gente, a gente comentar aqui, a doença de Alzheimer, confirma isso, né, Hortala? Vamos discutir que isso é super importante. Não existe, gente, um exame de sangue. Não existe um exame de imagem que eu possa dizer doença de Alzheimer. Não. A doença de Alzheimer, ela é uma doença ela tem questões clínicas que a gente vai avaliar e, claro, que o laboratório ajuda, claro que a imagem ajuda, mas, assim, isso é muito interessante que, às vezes, eu tenho isso, não sei se você tem isso no consultório, por exemplo, eu fiz uma ressonância e estou com o diagnóstico de Alzheimer. Quer dizer, então, primeiro esclarecimento, a doença de Alzheimer é uma doença clínica e que os exames complementares vão nos ajudar. Como é que você costuma ver isso lá, Otávio? Isso tem avançado em alguns aspectos, tá? Como é que a gente vê hoje a parte complementar, né, de diagnóstico complementar na doença de Alzheimer? De fato, a ressonância por si só, ela não é patognomônica, né? Ela não vai me dar o diagnóstico da doença de Alzheimer. Perfeito. Ela tem alterações, que são atrofias da região do hipocampo, né, que ajudam muito no nosso diagnóstico. Em termos de exames laboratoriais, a gente tem hoje, mas isso é coisa recente, né, exame de sangue, que ele busca alterações de proteína beta-amiloide, de proteína tal, que até pouco tempo atrás a gente só conseguia fazer isso no líquor, né, que dão um resultado muito próximo, acima de 90% de precisão, dependendo dos graus, né, dos níveis de proteína dosada. Mas ainda não é 100%, né? Então, isso ainda gera uma margenzinha de dúvida, embora ajude bastante a gente naqueles casos onde a gente tem uma dúvida diagnóstica. Ou seja, os exames complementares, seja exame de sangue, seja exame de imagem, são complementares. O diagnóstico Eles não dão diagnóstico de doença de Alzheimer. Então, o primeiro ponto para a gente esclarecer aqui. Doença de Alzheimer é uma doença que o médico vai fazer o diagnóstico do seu paciente e o diagnóstico junto à família através de... Ele vai pegar sintomas clínicos, vai colocar dentro da síndrome, não é? Isso. E dentro dessa síndrome a gente vai pegar o exame de sangue, o exame de imagem e tentar fechar. Então, isso é uma coisa que fique clara, né? Porque isso é uma confusão, né? Isso gera uma angústia, né? Porque o paciente te procura falando justamente disso. Não te perguntam, não. Me chegam no consultório e perguntam assim, ô doutor, mas não tem uma ressonância que diz que eu tô com Alzheimer? Não tem. Você tem, assim... Você tem modalidades, dados, né, que ajudam a dar o diagnóstico. Se a gente for pensar, como eu estava falando, né? Se for pensar em exame laboratorial, depois que a gente excluiu as causas reversíveis, né, para um processo demencial, a gente vai ter ou o líquor,
onde a gente vai conseguir dosar algumas coisas no líquor que vão dar para a gente um diagnóstico ou uma precisão diagnóstica acima de 90%. Ou a gente tem agora, mais recentemente, como eu disse, no sangue, você dosa a mesma coisa, as mesmas relações no sangue, que também dão, assim, mas nenhum dos dois me dão 100% de diagnóstico. Embora, dependendo da relação que a gente tem entre eles, ele chegue muito próximo a 100%. Existem outros métodos de imagem também, se a gente for para discutir sobre isso, né? Além da ressonância, você pode ter o PET scan. Sim. Né? Que você faz uma cintilografia cerebral para buscar alterações de metabolismo no cérebro, que podem também ser bastante indicativos da doença de Alzheimer. Beleza. Então, mas resumidamente, é uma doença clínica. Clínica. É uma doença que o médico ele vai juntar os exames laboratoriais, exames de imagem, o contexto clínico e fazer o diagnóstico. Isso. Beleza. É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça, é verdade. Por isso que não é fácil, às vezes, fazer o diagnóstico, né? Exatamente isso. E me conta uma coisa. A doença de Alzheimer é uma doença do idoso, né? Apesar da gente até ver isso, às vezes, em idades, às vezes, um pouco mais jovens, mas é uma doença do idoso, né? Sim, é uma doença da prevalência, como a gente conversou logo no início, ela vai aumentar exponencialmente a partir dos 65 anos de idade, né? Eventualmente você vê um caso ou outro que começa mais jovem, mas não é o comum, não é o habitual. Beleza. Muito bem. E outra coisa importante da doença de Alzheimer que a gente precisa conversar é que ela precisa ser diagnosticada precocemente. Ou seja, quanto mais precoce eu fizer o diagnóstico nesse paciente, melhores são os resultados que esse paciente vai ter com as medicações que a gente tem no mercado. Não é isso, Otávio? Isso é uma verdade cada vez mais absoluta, tá, Baião? Pelo seguinte, agora a gente tem, hoje em dia a gente está começando a ter, isso ainda não é uma prática habitual, principalmente no cenário brasileiro, porque são medicações muito novas, que ainda estão, algumas aguardando inclusive a aprovação da Anvisa para a gente usar, mas que prometem mudar um pouquinho a história natural da doença de Alzheimer, né? E aí isso reforça a importância de quanto antes a gente conseguir fechar o diagnóstico, mais cedo a gente consegue intervir no tratamento, né? Então, aquele paciente que você tem um transtorno cognitivo leve, mas que você acha que ele pode ser um paciente que está evoluindo para uma doença de Alzheimer, vale a pena lançar mão daqueles exames complementares que a gente conversou há pouco, né? Para tentar corroborar o diagnóstico e aí você iniciar nesse sujeito o tratamento precoce. Porque aí você consegue, de certa forma, bloquear ou atrasar, melhor dizendo, a progressão da doença. Entendeu? Isso. Então, hoje, a doença de Alzheimer ela tem tratamento, né? E o tratamento, o que ele faz? Importante a gente falar isso, né? Sim. O tratamento, ele não zera a doença, mas ele estaciona de uma maneira absurda, né? Isso. Ou seja, o paciente que iria ter problemas de 15, 20 anos, você antecipa, né? Quer dizer, você estaciona a doença, não é isso? Perfeito. O que os tratamentos... A gente pode dividir no tratamento clássico e no que está chegando agora, né? No que a gente faz ainda no dia a dia do consultório, eu consigo melhorar os sintomas, mas eu não consigo atrasar propriamente dita a progressão da doença, né? Mas eu consigo, naqueles pacientes que respondem, a melhorar a performance deles. Perfeito. Né? O que está vindo agora com os anticorpos monoclonais que estão chegando ao mercado é que a gente provavelmente vai ter, de fato, uma lentificação da fisiopatologia da doença, de forma que o paciente vai conseguir ter melhor performance por muito mais tempo. Porque o que agride o cérebro vai ser contido, né? As alterações que levam à agressão do tecido cerebral com esses anticorpos monoclonais, eles vão ser retardados. Então, a gente vai ter um paciente performando melhor por mais tempo. Perfeito. Agora... Beleza, então a gente fez o diagnóstico, o paciente procurou a gente no consultório, a gente fez o diagnóstico clínico, os exames complementares nos ajudaram e vamos começar o tratamento. Aí vem as perguntas. Doutor, ginkgo biloba ou medicação parecida, ou vitamina, tem alguma vitamina, tem alguma coisa que eu possa fazer para evitar a doença de Alzheimer? E aí, Hortala? Não tem não. Isso é frequentíssimo, né? Então, gente, esse é o primeiro ponto importante. A doença de Alzheimer, uma vez sendo diagnosticada, ela tem um tratamento específico que a gente vai fazer, mas não esquece esse negócio de existe. Não existe. Não existe. Né? Existe um tratamento específico, alguns medicamentos, né? Como a gente chama de inibidores de colinesterase, como a memantina. Isso são um grupo de medicamentos que é prescrito, né, pelo profissional, pelo geriatra ou pelo neurologista, mas que é isso e acompanhar com o médico. Não dá para você também
E outra coisa importante, né? Não sei se você tem muito isso no consultório. Quando a gente começa o tratamento, não pode abandonar, né, Hortala? Pois é. Esse é o grande problema, porque se a gente define que o doente tem doença de Alzheimer, apesar do custo, a gente sabe que as medicações ainda hoje têm um custo um pouco mais elevado, mas não pode parar, né, Hortala? Porque a gente vê que quando para, é impressionante o declínio que esse paciente tem quando para de usar. Muito rápido, né? Eles costumam regredir rápido. A gente tem que deixar isso muito claro, né? A expectativa tem que ser bem alinhada junto do paciente, né? Porque é isso que você está falando. Você tem os anticolinestéricos, você tem os inibidores NMDA, que é o que a gente usa rotineiramente no consultório. E o paciente ele vai levar um tempo para começar a responder aquilo lá, né? E essa resposta ela vai ser variável. Um paciente não vai responder necessariamente igual ao outro, nem tanto tempo quanto o outro respondeu. Então, isso tem que ser muito claro, muito conversado, muito bem explicado para alinhar essas expectativas, para não frustrar o paciente ou o familiar e a gente ter uma interrupção precoce do tratamento, porque aí você perde qualquer ganho potencial que você poderia ter ali, né? Exato. Muito bem. Uma vez a gente faz o diagnóstico dessa doença, né, que a gente sabe que é prevalente, né, nos idosos e tudo mais. Além dos medicamentos, além de remédio propriamente dito, não é? A gente sempre perguntam para mim, mas doutor, não tem alguma coisa que eu possa fazer além de remédio, não é? Então, assim, aí tem a questão das terapias cognitivas, tem a questão das terapias ocupacionais, tem a questão de fisioterapia. Qual é a tua opinião sobre isso? Quer dizer, o que a gente podia falar, além de medicação, eu faço o quê para tratar a doença de Alzheimer? Então, o maior conselho que eu dou aos meus pacientes ou que têm Alzheimer, né, em fase inicial, ou que se preocupam em tê-lo, né, naqueles que já procuram déficit cognitivo subjetivo, né, é atividade física. Se tem alguma coisa que a gente sabe e tem respaldo na literatura que melhora a saúde do cérebro e ajuda, inclusive, a prevenir a doença de Alzheimer, é a atividade física regular, seja ela qual for, tá? Fora isso, assim, para o paciente já diagnosticado, né, manter a atividade física, isso é fundamental. Fisioterapia ajuda sim, ecoterapia é uma coisa que ajuda, principalmente naqueles pacientes que já começam a ter algum prejuízo de controle de tronco, de equilíbrio, isso ajuda bastante. Tem chegando agora mais alguns trabalhos aí com musicoterapia, também terapia ocupacional é bem interessante, sabe? Coisas que ajudam a manter a mente do paciente ativa em atividades e funções diferentes, né? Mas, assim, se eu precisar escolher uma, é atividade física. Perfeito, perfeito. E outra coisa também, né, que às vezes perguntam isso pra gente muito no consultório, tem alguma coisa que eu possa fazer para prevenir doença de Alzheimer, né? Isso a gente vê, né, no consultório. Tem aquela coisa de estudar línguas, né? As pessoas têm... Tem. Ou seja, às vezes eu aconselho, acho que é um dos pontos importantes. Olha, uma das coisas que protege, além da atividade física, é estudar línguas, né? Uma língua estrangeira. Então, isso, de uma certa maneira, ajuda um pouco, né? O que é a tua opinião? Ajuda. Tem trabalho, inclusive, falando sobre isso, né? E você manter o cérebro e o corpo ativos, independente da idade que você tiver, você vai ajudar a diminuir a incidência, né? Voltamos à questão do exercício de novo. Desde sempre, sem idade, a gente tentar fazer o melhor e de forma mais regular possível a atividade física e tentar manter a mente saudável, porque doenças... da mente, né, não orgânicas, doenças psiquiátricas que podem estar acometendo o paciente, também podem contribuir para o declínio cognitivo, né, e estarem associadas ou não, mas podem contribuir para a gente ter uma pior performance cognitiva, não necessariamente na doença de Alzheimer, mas também na doença de Alzheimer. Perfeito, perfeito. Bom, se a gente, de tudo que a gente conversou, eu acho que é super importante a gente deixar marcado alguns pontos, né? Bom, primeiro, acho que foi legal a gente ter falado sobre a questão da memória. Sim. Então, primeiro, alteração de memória, gente, muitas pessoas têm. Calma, isso não é doença de Alzheimer. Você esqueceu sua carteira, isso não é doença de... Calma, esse é o primeiro ponto, concorda? Concordo. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa ver. Agora, e outra coisa importante que a gente conversou aqui, é quando você procura um consultório médico, seja um geriatra ou seja um neurologista, você primeiro vai ver causas reversíveis que a gente falou. Então, faz uma avaliação clínica. Às vezes você tem uma alteração clínica no seu sangue que corrigiu sua memória zero. Isso. Não é isso? Sim. Você tem muita ferramenta, né, hoje em dia. Você tem os exames complementares, você tem a avaliação do neuropsicólogo, que às vezes ajuda a gente pra caramba. Outro ponto importante que eu ia colocar. E aí, beleza, aí você
já afastou, não tem nenhuma causa irreversível, nenhuma alteração clínica. Aí a gente vai começar o processo de diagnóstico da doença de Alzheimer, né? Então a gente vai pedir uma ressonância, não é isso? A gente vai colher uma história do comportamento desse paciente. E aí você tocou num ponto importante, que já me perguntaram isso também. O psicólogo ajuda no diagnóstico da doença de Alzheimer, né? Ou seja, tem a questão do teste neuropsicológico, né? Isso, ajuda muito. Porque assim, quando a gente está entrevistando o paciente no consultório, né, buscando o diagnóstico da doença de Alzheimer, além do exame neurológico físico, da anamnese, a gente lança a mão, né? Ou do Mini-Mental, que é muito frequente ser usado, ou do MoCA, que é mais completo ainda e ajuda mais ainda a gente. Mas o neuropsicólogo, ele é treinado num roteiro de avaliação que naqueles casos, principalmente, né, naqueles casos onde você está numa dúvida do diagnóstico, o complementar não te ajudou tanto, esse sujeito, às vezes, ele te dá o caminho para onde você vai raciocinar. Exato. Então, gente, e outra coisa importante, que é sempre a gente fala isso hoje na medicina do dia a dia. Não, o tratamento e o próprio diagnóstico da doença de Alzheimer, ele é multidisciplinar. Ele não é só do médico, não é isso? Isso, perfeito. Então, no diagnóstico, o psicólogo nos ajuda com o teste neuropsicológico, perfeito. Não é isso? E quando a gente faz o diagnóstico, a gente indica o tratamento medicamentoso, mas ele também tem outras alternativas, como atividade física, como a questão do acompanhamento com o neuropsicólogo também, com fisioterapia, terapia ocupacional. Ou seja, é uma doença que precisa de um time multidisciplinar. Nutricionista é importante. Nutricionista, também. Sem dúvida, né? Para a gente poder realmente colocar. Otala, só a gente pensando um pouquinho ainda na doença de Alzheimer, né? Falando um pouco ainda do diagnóstico. O que a gente tem que... O que tem mais, digamos assim, no diagnóstico, né? Então, a gente já falamos da memória, já falamos da organização das tarefas, do planejamento das tarefas do dia a dia, confusão com dinheiro, não é? É isso aí. Já falamos também com a questão, às vezes, da desorientação, né? Ele começa a ter um pouco de desorientação no tempo, no espaço. Mais alguma coisa aí para a gente passar um pouquinho dentro do diagnóstico clínico? A queixa principal, de novo, é a memória. Isso aí é o mais prevalente, né? Quando a gente vê o paciente vindo para a gente com uma queixa de perda de memória, é o primeiro diagnóstico que a gente vai ter que pensar. Só que o Alzheimer, ele vai além disso, né? Ele vai além da perda de memória, né? Costuma ser o primeiro, mas eventualmente o paciente vai ter outras alterações, vai ter alteração de linguagem, ele vai começar eventualmente a perder palavras, né? Ter dificuldade de evocar determinadas palavras, ou de montar determinadas frases, de executar tarefas que antes ele executaria de forma corriqueira, dificuldade de orientação espacial, vai se perder na rua, isso é muito comum também, né? Tarefas simples do dia a dia dentro de casa, de autocuidado, ele vai perdendo o autocuidado também. Isso são coisas que vão acontecendo ao longo da evolução do doença de Alzheimer. Mas, sem dúvida, o que chama atenção é a memória. E que você procura o meu consultório, o seu. É a memória. Pro Alzheimer é o carro-chefe, né? Mas volta a dizer, a gente já repetiu isso aqui várias vezes, né? Então, calma, se tem alteração de memória, procura o especialista para a gente ver que, às vezes, nem sempre é isso, mas evidentemente que se for, o diagnóstico é feito de maneira complementar, com exame clínico, com a história colhida, não é isso? E os exames de imagem e sangue nos ajudam a fechar o diagnóstico e também a questão multidisciplinar que o próprio teste neuropsicológico também ajuda. Perfeito. Eu acho que o ponto é esse. Tá na dúvida, procura o especialista, né? Porque é comum pra caramba a gente receber esse paciente no consultório justamente com essas queixas pequenas de memória, preocupando se está demenciando, se não está. Na grande maioria das vezes, não está. E um ponto importante, e a família? Porque o diagnóstico de Alzheimer, ele vai envolver uma família. Não é só do doente. Você não vai tratar só do paciente. Exatamente. Você vai tratar o paciente, você vai tratar a esposa do paciente, você vai tratar a família. Né? Então, acho que isso é uma coisa que faz parte, né, Hortala? A gente precisa educar a família e acolher a família. Não é isso? É muito importante acolher a família essas horas, sabe? Porque, e às vezes, fazer consultas exclusivamente com a família. Porque eles precisam entender os passos do que está por vir, né? No paciente que tem a doença de Alzheimer. E a gente alinhar essas expectativas com eles, alinhar o tratamento, alinhar o que vai vir pela frente para eles estarem minimamente preparados, né? Porque é difícil. O paciente com Alzheimer, ele vai se descaracterizando ao longo da doença, né? E isso, para a família, é um processo muito doloroso. Aquela pessoa deixou de ser aquela pessoa, né? Mentalmente falando, né? Exato.
Então, gente, para a gente finalizar, alguns pontos importantes que a gente conversou hoje sobre a doença de Alzheimer, né? Primeiro, Hortala, ela é prevalente, não é isso? 65 anos é a marca. O octogenário aumenta muito, né? Aumenta aos 70, depois aumenta aos 80, certo? Uhum. O diagnóstico, ele é clínico. A gente precisa de alguns exames complementares que vão nos ajudar, certo? Agora, é uma doença que tem tratamento e a gente precisa fazer o diagnóstico precoce. Isso. Acho que esse é o ponto mais importante. Eu acho que seria a mensagem final aqui, realmente, para isso, né? E o paciente, uma vez feito o diagnóstico, né, Hortala, a medicação que a gente começa tradicionalmente, ele vai 10, 15 anos aí viver dentro de uma estrutura bacana, não é isso? Sim, alguns pacientes conseguem se manter funcionalmente bem por bastante tempo, né? A gente não tem, obviamente, uma forma de prever, né? Alguns pacientes passam por um declínio mais rápido, ainda com 2, 3 anos já tem uma fase para moderada, avançada da doença. Agora outros não, ficam 10 anos bem e depois começam, obviamente, a decair, né? Maravilha. Queria te agradecer por você ter vindo aqui nesse nosso papo. A gente tá em cada bloco, em cada tema, a gente discute questões ligadas ao envelhecimento saudável aqui. Queria te agradecer, obrigado. Até uma próxima. Obrigado. E a gente se vê. Obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até uma próxima.